Fala aí, gente boa, tudo beleza com você? Olha eu aqui mais uma vez para bater um papo reto, curto, franco com você aí do outro lado, não é? E desde já peço a você encarecidamente que, se gostar do vídeo, do conteúdo, se ele identifica, que você possa curtir, né? Curtir é clicar no botãozinho joinha, né? No compartilhar, se assim você quiser, e também quiser comentar algo aí, tá bom? Qualquer discurso, uma opinião contrária, eu aceito, para mim tá de boa, tá bom? Então curta, compartilhe, comente algo a respeito. E hoje aqui nesse vídeo eu quero falar de um assunto que é o pecado. Pegar dois versículos da Bíblia, tá? Aonde não sei o livro, não sei o capítulo, e não estou aqui para lhe trazer nenhum estudo bíblico. Não estou aqui para trazer exegese, uma hermenêutica, uma explicação, fatos de uma verdade que eu acredito que não existe, mas apenas refutando aquilo dentro da linha de pensamento dos teólogos, dos pastores, das igrejas evangélicas, neopentecostais, pentecostais e por aí vai. E tá cheia, né? Tá cheia, e cada dia mais estes homens, lobos, o qual Jesus os chamou de lobos, estão por aí. Até onde isso é verdade, os textos bíblicos, eu não sei. Tá bom? Então vamos lá. Há um versículo escrito na Bíblia que diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Repetindo, a alma que pecar, essa morrerá. Há um outro versículo que diz que o salário do pecado é a morte. Lembrando, não estou aqui para trazer nenhuma fundamentação, nenhuma explicação, tá? De uma verdade absoluta, não. Mas pegando o gancho daquilo que os pastores usam para aprisionar as pessoas, amedrontar as pessoas, colocar medo nas pessoas, vitimizar as pessoas com o tal do pecado, tá? Aqui não é questão do que é pecado ou o que não é. Que para mim, dentro do que eu sei, do que eu entendi, do que eu entendo, pecado era a transgressão da lei. Existia a lei de Moisés, existia a lei do judaísmo, a lei que Moisés institucionou. Então todo aquele que fosse contra a lei, não cumprisse aquela lei, então era tido como um pecado. A religião, com o passar do tempo, atribuiu que pecado era cometer algo, né, desastroso, era cometer algo também fora da linha da lei. Então, exatamente para aprisionar mais ainda as pessoas. Então, colocou-se como pecado, condenação, vai para o inferno quem fizer isso, quem mentir, quem roubar, vai para o inferno quem fizer tais atrocidades. Mas pecado era a transgressão da lei. Ou seja, parece que podia fazer outras coisas. Aí você diz, não, mas a lei proibia um monte de coisas. Observe que a lei, ou os mandamentos, eram só os 10. E lá, concernente aos mandamentos, não há nenhuma punição de Deus àquela pessoa que transgredisse ou que não cumprisse os 10 mandamentos. Não há nenhuma condenação. Veio o homem, Moisés, a religião, e trouxe a espada, a condenação ao que pecasse, porque Moisés queria o controle. Pois bem, a alma que pecar, essa morrerá. Isso os pastores, a religião, as igrejas, os bispos, enfim, pregam para colocar o medo. E a alma que pecar, essa morrerá,
e o salário do pecado é a morte. Eu pergunto, se a alma que pecar morrerá, ora, então já não era mais para existir nenhum ser humano na face da terra. Porque todo dia alguém peca. Toda hora alguém peca, comete um pecado contra Deus. Não é? Mente, engana, tem malícia. E aí? Todos, você peca. Eu peco dentro da linha de pensamento da religião evangélica, da religião católica, da religião, enfim. Então todos pecam. Então se a alma que pecasse e morreria instantaneamente, de imediato e na hora, ou será que a morte não era aquela que Moisés colocou? Olha, a alma que pecar, essa morrerá. Era na hora, porque se fosse pego, transgredindo a lei dele, a lei de Moisés, era pego, era morto, apedrejado, enforcado, não é? Essa era a lei. Então, se é para cumprir a Bíblia, os mandamentos, a lei, não é? Então que se comece por aí. Então, tanto de gente que eles iriam matar, tanto de gente que iria morrer. E na minha cabeça, no meu pensamento, não era então mais para existir ninguém na face da terra. Porque o ser humano em si já é pecador. E o salário do pecado é a morte. É um pagamento, então, né? Então, era para ter mais alguém na face da terra? Era para ter alguém? Era para existir ainda alguém, já que o pecado está aí, conforme eles dizem? Não, né? Então pensa um pouco, eles usam isso para estimular o medo, para colocar o medo, para aprisionar você dentro da religião dele, que você não pode fazer isso, que você não pode fazer aquilo, mas eles também transgridem a lei, porque ninguém cumpre os mais de 613 preceitos da lei de Moisés, os artigos da lei de Moisés, do judaísmo. Então, para mim, hoje isso não passa de um engano, de uma balela, de conversa para aprisionar as pessoas dentro das suas gaiolas. E ali eles têm um ambiente controlado para manipular a mente das pessoas e fazê-las darem mais e mais dinheiro. Tá certo? Se você concorda ou não concorda, aí é uma opinião sua também. Tá certo? Mais uma vez, curta, compartilhe, comente alguma coisa. Um forte abraço e até o próximo vídeo.